Arte musical. Não. Estatueta magnífica sonora. Não. Perfeição musical. Nós vamos falar agora sobre o Dead Hearts and Dead World, um dos melhores álbuns do metal de todos os tempos. Eu vou provar pra vocês isso daí. Dead Heart in a Dead World é o quarto álbum da banda estadunidense Nevermore, uma banda de Seattle, né, o coração do grunge. E os caras ali lançaram esse petardo nos anos 2000, depois de ter lançado um álbum também que foi muito bem aceito pela crítica, né, cara, que foi o Dream in Neon Black. E na turnê desse álbum saiu da banda o segundo guitarrista deles, o Tim Calvert, e a banda decidiu seguir em frente como um quarteto, né? E nesse período, a banda contava com sua formação ali, o Warren Dane e o Jim Shepard, né? O Warren Dane vocal, o Jim Shepard no baixo, ambos já faziam parte da outra banda, o Sanctuary, né? Grande banda no final dos anos 80. E também na bateria tinha o Ben Williams e na guitarra o Jeff Loomis, que introduziu a partir desse álbum, começou a utilizar-se de guitarra de 7 cordas. E, enfim, o som ficou mais maluco do que já me parecia. Né? Se já era pesado com 6 cordas, imagina com 7. Pois é, né? E aí ninguém sentiu falta do segundo guitarrista, né? Com certeza não. Não, na verdade assim... Eles sempre fazem ao vivo, né? Ao vivo eles sempre tem um segundo guitarrista. Em estúdio eles se desdobram, né? E ao vivo eles começaram a usar guitarristas contratados. Até que então no Discordless Endeavor eles chamaram um outro guitarrista, mas aí isso é outra história. Vamos falar sobre o Dead Heart in a Dead World, que naquele momento simbolizou um grande divisor de águas na carreira, não só do Nevermore, né? Porque o álbum ele foi assim exaltado por todo mundo, né? Porque ele tinha uma qualidade sonora impressionante. A produção ficou a cargo de Andy Sneap, que fez uma das melhores produções de metal, né? O cara se promoveu demais com a produção desse álbum. Ele já era um grande produtor, né? E eu acho que esse álbum serve como cartão de visita dele. Sim. Né? Quer saber o potencial do produtor, do Andy Sneap, escuta o Dead Heart. Eu acredito que depois, assim, ele já tinha realmente um nome na cena, né? Mas depois do Dead Heart, acho que assim, a maioria... Solidificou, né? Isso, era aquele treinador desejado, né? É verdade. Porque é uma produção que ela é impressionante, cara. E na verdade, a gente... Depois do lançamento desse álbum, todo mundo ficava caçando, né? Os álbuns que eram lançados pelo Andy Sneap, né? E tentando buscar uma referência do Dead Heart, né? Eu te confesso que eu não consegui encontrar, cara. Mas como você escuta esse álbum aqui, é absurdo como você consegue separar cada instrumento, cara. Você escuta tudo que está acontecendo ali. Perfeito. E isso daí é uma dimensão absurda, né, cara? Mas nada disso seria notável, notório, se não fosse a música do álbum, né? Isso é As verdade. composições, né, cara? As composições, elas são simplesmente magistrais, cara, sensacionais. E o Nevermore é uma banda que é difícil até você definir qual é o estilo delas, né? Você pode certamente dizer que ela é progressiva é certeza, mas ela tem, em vários momentos, ela vai te dar uma pitada de thrash metal, né? De heavy metal. Pô, tem partes da carreira da banda que te mostra até death metal. E esse álbum é uma mistura absoluta de várias coisas, né, cara? Teve muita gente, eu vi na época do lançamento, esse foi o primeiro álbum que eu realmente, assim, olhei pro Nevermore de uma maneira diferente, né? Foi o primeiro que eu escutei, quer dizer, eu achei que tinha escutado músicas aqui e ali, mas nunca tinha prestado atenção de fato na banda. E quando eu escutei, realmente, eu encomendei, eu comprei o álbum, eu fiquei meio embasbacado mesmo com a qualidade, com o peso. Mas a questão do Brian, que ele está falando de estilo, eu via muita gente falando, eles reinventaram o thrash metal. Para mim, eles são, se é para querer definir algum estilo, eles são um heavy metal ultra pesado, vamos dizer assim. Eles têm influências de thrash metal, aqui e ali você ouve, né, coisas que são bem características do thrash metal, mas para mim eles são heavy metal pesadíssimo. Sim, eles são pesados, mas eles também têm uma carga muito absurda de melodias, né, cara? Melancolia. E melancolia, são um negócio meio depressivo, né? Isso, na verdade, também tem a ver com a história da banda, né? O Warren Dane, ele tinha uma namorada que simplesmente sumiu, né, cara? E até ele lançou um álbum todo contando essa história, que foi o Dream in Neon Black. O álbum anterior, esse, né? Isso, que também foi um álbum muito bem aceito, e isso daí acabou moldando a personalidade do Warren Dane, né? Que as letras deles começaram a ter referências absurdas de religião, o cara sempre tirando muito sal com isso, culpando ele sobre várias coisas.
e claro que você vai ter praticamente um resumo dessa história, né? No Dominion Black, mas aqui também no Dead Horse e na Dead World você ainda sente muito desse relacionamento desgastado entre o Warren Dane e Deus. Aí, eu acredito que esse álbum do Nevermore realmente ele foi o álbum que fez uma grande diferença pelo fato seguinte, eu acho que foi a partir daí que o pessoal esqueceu que o Nevermore era uma banda dos ex-integrantes do Sanctuary, né? E começou a encarar o Nevermore como uma banda realmente principal. Né? Se a gente for ver os 3 álbuns anteriores dele, o Nevermore, desde o primeiro álbum Nevermore, ele já tinha uma qualidade sensacional. muito boa e ali já tem, nas composições daquele álbum, a gente já vê tudo que a gente falou aqui. Agora a gente chegou até a indicar, não foi eu indiquei o debut aqui dele já, mas o segundo álbum também, o Politics in Ecstasy, que até o guitarrista, ele é muito pesado, o álbum é pesado, é bem psicodélico, e o guitarrista desse álbum é o Pat O'Brien, que passou muito tempo no Cannibal Corpse. Isso. Então, assim, só que as composições desse álbum realmente elas vieram definir, né? Foi um momento único ali, tanto que é aquela coisa, né? Foi a partir também desse álbum que o Nevermore começou a ser cobrado, né? Porque você sabe quando você faz um clássico, aí tu já tu se consolida na cena, mas em compensação tu vai ser cobrado. Você vai ser cobrado, é claro. Isso, que tu dê essa continuidade. Isso aconteceu, né? Mas vamos antes da gente falar sobre o que aconteceu depois desse álbum. Por que esse álbum ele é clássico? Eu acho que os caras, assim, eles definiram, eu imagino que eles tenham sentado e, peraí, agora a gente tem que tentar fazer um álbum definitivo da banda. Toda banda tem esse álbum, né, cara? O álbum que é a cara da banda. Eu imagino que eles tenham conversado, tenham sentado e tenham feito tudo que estava ao alcance deles. Tanto é que foi a primeira vez que o Andy Slee produziu um álbum da banda, que foi uma parceria que se tornou meio que recorrente depois e tal. Mas as músicas, velho, você escuta, a gente pode citar qualquer uma, mas assim, ó, você escuta We Disintegrate, que foi a primeira música desse álbum que eu escutei, que saiu numa coletânea da Century Media, da gravadora. Tinha Angel Dust também, né? Sensacional, né? Tinha Sentenced e tal. Inside Four Walls. Inside Four Walls. Não, começa com narcossíntese na sua cara. Que é extremamente violento. Exato. Putz, e aí, cara, o álbum é uma sequência de cacetada na cabeça São 11 faixas, né? Sendo que tem um cover aí, inusitado pra caramba. Lembra que a gente acha que... uma característica do Nevermore fazer isso, né? Eles fazem uma música, se você escutar a versão original de The Sound of Silence, que é uma música de Simon e Garfunkel, cara, que na verdade também já foi coverizada por aquelas bandas ali da época da Jovem Guarda aqui daqui do Brasil. Isso é verdade, né? Mas, cara, não tem nada a ver. Na verdade, basicamente a letra, né? E os caras fizeram coisa que você consegue que te remete à música original é a introdução de guitarra, e aí você, putz, será que é aquela... Porque o resto é uma música, você pode dizer que é uma música do Nevermore. Mas o Nevermore gosta de fazer isso com cover. É uma música totalmente transformada. Na verdade, esse álbum aqui, a gente pode falar sobre outras músicas, mas é mais fácil você falar sobre músicas que não são tão legais do que sobre músicas que são sensacionais. Assim, pô, depois de Inside Four Walls, tem Evolution 169, é sensacional. Tem The River Dragon Has Come, que é um clássico pra muita gente. E o single do álbum, que também ganhou um clipe, é uma balada da banda, né? Uma balada bem pesada, que se chama Believe in Nothing. Que é foda. É espetacular, né? Que é onde ele também questiona muito mais ainda esse negócio de crença e de religião. E o álbum se encerra de maneira magistral com a faixa título, na Dead Heart e na Dead World, com uma introdução extremamente melancólica ali, com aquele violão assim, até desafinado. Você escuta até meio com som de vinil, essa é uma coisa bem antiga e tal. A introdução dela realmente ela é bem atípica, ela dá até uma quebrada, tu vem escutando, mas depois ela se desenvolve. Volta pra porrada aí. É uma música sensacional. O Brian esqueceu de citar, pelo menos pra mim, que é uma das melhores, uma das músicas que eu mais gosto do Nevermore, que é The Hell Collector. Eu adoro essa música, é uma música que tá nas minhas coletâneas o tempo todo. O Warren Dane veio ano passado pra cá pro Brasil, assim, né? E ele tocou o álbum inteiro com... Cara, e quando eles tocaram The Hell Collector, eu vi isso por resenha, infelizmente não fui pro show. Pô, era unissono, né? Todo mundo cantando essa música assim. O refrão, ele é grudento, né, cara? Mas assim, o álbum, ele realmente pra mim, é um álbum perfeito. Eu conheci o Nevermore mais ou menos nessa época mesmo, em 2000. Tinha um amigo meu que estava vendendo vários CDs, entre eles o primeiro álbum deles, o debut do Nevermore, foi o primeiro álbum que eu escutei deles, foi justamente o debut. E tem um outro colega nosso, o Raimundo, que a gente até citou ele aqui outras vezes no canal, que ele tinha esse álbum aqui, o Dead Horse na Dead World. E quando ele me emprestou esse álbum aqui,
eu escutei ele, eu falei, cara, esse álbum não vai sair da minha casa enquanto eu não tiver o meu próprio álbum. E eu fiquei enrolando ele, acho que eu enrolei ele umas 2 semanas. Eu fiquei escutando o álbum dele, mas eu já tinha pedido o meu. E só quando chegou o meu álbum que eu devolvi o dele, porque ali eu tinha decidido que eu não conseguia mais viver sem esse álbum na minha vida. Até aquele momento, eu já falei em outras oportunidades, que o meu pai ele gosta de rock, né? Então eu cresci ouvindo várias influências de rock e tal, mas ele não é um cara que entrou muito no metal, né? Então, pelo metal, assim, eu caminhei com as minhas próprias pernas. Mas ali, o Nevermore, naquele período ali da minha vida, ele representou para mim a melhor experiência musical que eu tive toda ela. Então, assim, quando eu escutei esse álbum, realmente foi impressionante. Você já pode ter pesquisado aí sobre isso, sobre a questão de transcendência, que é quando o seu estado de espírito ele sai, né, cara? Você simplesmente viaja através de alguma condição. E é praticamente provado que a música te proporciona isso, né, cara? A música te proporciona a transcendência. Eu posso te garantir que se você escutar esse álbum com carinho, escutar a primeira vez, se não gostar, escuta mais uma vez, você te der uma oportunidade pra ele, ele vai te mostrar o que é transcendência musical. Eu vivi isso daqui, cara. Esse álbum pra mim, ele é um dos álbuns mais importantes da minha vida por causa disso. Ele tem uma característica que, assim, de repente a pessoa escutar a primeira vez e não curtir tanto, porque ele tem algo na sonoridade de bem progressivo mas e tudo mas mais. isso é uma pegada da própria banda, né? Exatamente. O Nevermore, a princípio, ele pode ser meio intragável. Você tem que dar uma chance pra ele. Apesar de eu ter escutado esse álbum e ter gostado de primeira, mas você pega os outros discos da banda, você escuta 1, 2 vezes e de repente pode ser uma coisa que não pegue na veia direto, mas eu acho que é uma característica deles, é uma coisa que você escuta qualquer álbum do Nevermore, você pode ter essa sensação de repente não te pegar de primeira, entendeu? Mas é só dar uma chance. Eu acho, Márcio, exatamente. Pode acontecer, sabe? Porque eu também, como o Márcio, esse foi, eu vou falar uma coisa, esse foi, eu acho que o último álbum, pode ter, né, esse álbum vai fazer 15 anos agora, né? Então, pode ser que nesse decorrer eu tenha até escutado algum outro que também tenha gostado de primeiro, mas esse que eu lembro, assim, foi o último álbum que realmente eu escutei e falei, caralho, é clássico, a gente já e assim, eu já conhecia também o Nevermore, né, eu já conhecia o primeiro álbum, que eu já gostava, mas realmente assim, não era todas as faixas que me agradaram logo no início, mas esse álbum, ele, do início ao fim, foi um álbum que me cativou pra caramba. E na época eu falei muito pro Márcio, falei, pô Márcio, fazia tempo que eu não escutava um álbum, sabe? E se você lembrar, na época desse álbum, o heavy metal, vamos dizer assim, ele estava cavalcando novamente ali, naquele tradicional. A gente tinha bandas ali como Moist the Earth, né, que já tinham lançado putas álbuns, né? Tinha até algumas bandas, né, do meio europeu ali, como Hammerfall. Estavam voltando, né, cara, a ser grande de novo. Até uma leva de bandas que estavam se destacando bastante. E uma peca de álbuns bons que estavam sendo lançados, né? Mas que, cara, eu vou te falar o seguinte, eu quando escutei esse álbum, virou clássico pra mim, e eu falo assim, posso estar enganado em relação, porque são 15 anos, já teve muito lançamento bom de várias bandas, mas esse foi um dos últimos álbuns que me impactou mesmo, que eu disse assim, cara, que puta álbum. E até hoje ele é um dos meus 5 favoritos. Em roda de amigos a gente já falou sobre isso, né? Em álbuns de bandas mais recentes que de repente tiveram algum impacto. E assim, pelo menos pra gente que é um pouquinho mais antigo, é difícil eu escutar uma banda nova agora e, puta, cara, ter aquele impacto. Esse aqui, como o Jota falou, pelo menos pra mim também foi o álbum que teve aquele negócio de um impacto de soco na cara. E você, putz, cara, que banda é essa mesmo? Deixa eu escutar isso aqui de novo, direitinho. Agora tem um detalhe pra você que tá assistindo aí, também tem uma questão que é o gosto musical. Você não tem, né? Não adianta também, porque, né, sem falsa modéstia, de repente a gente aqui é bem eclético no meio, a gente aprecia vários estilos, né? A gente aprecia a música bem feita dentro de cada estilo. Mas realmente se você não for fã mesmo de um heavy progressivo, né? Que misture um pouco do thrash, misture um pouco do heavy, né? Que no meio do álbum tem uma baladinha, o negócio fica mais devagar. Se você não aprecia, realmente você não vai achar muita coisa. Mas escute. Mas tente escutar como música, uma música que você possa gostar. Eu gosto de muita coisa que tem aparecido aí, né? Eu já até indiquei aqui algumas bandas, como no caso do Place Vendôme, que são álbuns que fizeram também diferença na minha vida. São álbuns que eu gostei tanto que eu comprei, faz parte da minha coleção. Coisas muito boas, o Primal Fear também lançou álbuns sensacionais, mas assim, que você coloque assim num patamar bem alto e bem definitivo, eu acredito que esse daqui foi, também eu concordo com vocês, cara, foi um dos últimos
porque é um álbum que faz diferença pra caramba, cara. Então eu aconselho vocês demais a escutarem, porque não é só uma indicação, não, é uma oração, importa pra vocês ouvirem mesmo, porque é histórico isso daqui, cara. Quando a gente decide falar de um álbum no Metal Relics, esse álbum ele tem que ser especial de alguma forma, entendeu? E esse álbum aqui, não só pra gente, eu tenho certeza que tem muita gente que considera o álbum especial, um álbum importante, que teve impacto na sua vida, e é por isso que ele está aqui nesse quadro, cara. Isso daí, como o Jander já tinha mencionado antes, dificultou um pouco a vida do Nevermore, porque tudo que o Nevermore lançava automaticamente deveria ser comparado ao Dead Horse e ao Dead World. E depois eles lançaram o Enemies of Reality com uma produção que era muito ruim, a produção do álbum era muito ruim, e é claro que a gente, tem produções ruins e álbuns maravilhosos, né? No caso do Enemies of Reality realmente não era o caso. O álbum não era bom, mas a produção também não ajudou. Inclusive eles chamaram depois o Andy Sneap para refazer o álbum. E o produtor desse álbum é o Kelly Gray, que o Ricardo Batalha sempre fala que é o cara que destrói as bandas, que acaba com os discos e tudo mais. Esse foi um exemplo. E foi lançado as duas versões. Né? Sim, eu tenho as duas versões. Exatamente. Mas é como eu falei também, né? O Andy Sneap fez um trabalho ali que você consegue novamente escutar separadamente cada instrumento, você tem uma experiência musical um pouco melhor, mas as músicas não ele são fez o que dava, né? Ele fez o que dava ao alcance dele. Mas as músicas não são tão agradáveis. Na verdade, o Nevermore voltou de novo a fazer um álbum à altura mesmo com o This Godless Endeavor, que é um álbum sensacional. Mas não tem como você fazer frente a esse grande clássico aqui. Então por isso que ele está aqui no nosso vídeo de hoje, carinhosamente. Então a gente insiste muito para que você escute o Dead Hot na Dead World de Nevermore. Quem já conhece, vai lá, bota no play. Mais uma vez. Vai matar a saudade. E quem não conhece, corre atrás aí. Se não quiser comprar de cara, bota ali no YouTube ali. Saca o álbum, né, que você vai gostar. Com certeza. Assine o canal e apoie Metal.